Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos mergulhar em uma das histórias mais impressionantes e inspiradoras de toda a Bíblia. Uma história que atravessou séculos e continua falando forte ao nosso coração nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre 3 jovens que ousaram desafiar um rei poderoso, resistiram a uma ordem mortal e experimentaram o livramento sobrenatural de Deus. Estou falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa história está registrada no livro de Daniel, capítulo 3, e nela encontramos lições profundas sobre fidelidade, coragem e fé inabalável. Então já pega a sua Bíblia, prepara o coração e vem comigo. E claro, antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essas verdades transformadoras. Para entendermos o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, precisamos voltar no tempo, lá para o século VI a.C. O povo de Judá havia sido levado cativo para a Babilônia, como está escrito em 2 Reis, capítulo 24, versículo 10 ao versículo 16, e Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2. Um império vasto e poderoso governado pelo rei Nabucodonosor. A cidade da Babilônia era impressionante, com muralhas gigantescas, templos e os famosos jardins suspensos. Era o centro político, militar e religioso daquela época. Entre os cativos estavam jovens da nobreza e das famílias mais influentes de Jerusalém. O objetivo de Nabucodonosor era não apenas conquistar terras, mas também corações e mentes, treinando esses jovens para servir no seu governo, conforme Daniel capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, menos nomes hebraicos, que significam, respectivamente, Deus é meu juiz, o Senhor é gracioso, quem é como Deus? E o Senhor é meu ajudador. Mas na Babilônia eles receberam novos nomes. Daniel passou a se chamar Beltes, Ananias virou Sadraque, Misael tornou-se Mesaque, e Azarias recebeu o nome Abednego. Como vemos em Daniel, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, era uma tentativa de apagar suas identidades espirituais e culturais. No capítulo 3 de Daniel, versículo 1 ao versículo 7, lemos que Nabucodonosor mandou erguer uma enorme estátua de ouro, de cerca de 27 metros de altura, um verdadeiro símbolo de sua glória e poder. E o rei decretou que todos, ao ouvirem os instrumentos musicais, deveriam se prostrar e adorar a estátua. Quem não obedecesse seria lançado imediatamente numa fornalha ardente, como diz Daniel capítulo 3, versículo 6. Imagine a cena. Milhares de pessoas reunidas, a música tocando, e todos se ajoelhando em adoração à imagem de ouro. Mas em meio à multidão, 3 jovens permaneceram de pé. Eles não se curvaram. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram permanecer fiéis ao Deus de Israel, mesmo diante da ameaça de morte. Claro que isso não passou despercebido. Alguns homens foram até Nabucodonosor e o acusaram. Ó rei, há homens judeus que não servem aos teus deuses nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Como está em Daniel capítulo 3, versículo 8 ao versículo 12, o rei ficou furioso e mandou chamá-los. Eles poderiam ter inventado desculpas, poderiam ter se justificado ou cedido só dessa vez para salvar suas vidas. Mas não. Eles permaneceram firmes. E isso nos ensina algo muito importante. A fidelidade a Deus começa nas pequenas decisões do dia a dia. Não se trata apenas de grandes momentos heróicos, mas de escolhas diárias de obedecer a Deus, mesmo quando ninguém está vendo. Diante do rei, Nabucodonosor lhes deu uma nova chance. Se vocês se prostrarem e adorarem a estátua, tudo bem. Mas se não, serão lançados imediatamente na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Daniel capítulo 3, versículo 13 ao versículo 15. A resposta deles é uma das declarações mais poderosas de fé de toda a Bíblia. Ó Nabucodonosor, não necessitamos responder-te sobre este assunto.
Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó Rei. Mas, se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18. Perceba a profundidade dessa resposta. Eles afirmam que Deus pode livrá-los, mas acrescentam: mas, se não, ou seja, mesmo que Deus não intervenha, eles continuarão fiéis. Essa é a verdadeira fé. Confiar em Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Nabucodonosor ficou fora de si de tanta raiva. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Ordenou que os homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem no fogo. O calor era tão intenso que matou os soldados que os jogaram lá dentro, conforme Daniel capítulo 3, versículo 19 ao versículo 23. E então, algo extraordinário aconteceu. Nabucodonosor se levantou espantado e perguntou: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Daniel capítulo 3, versículo 24 e versículo 25. Deus não apenas os livrou das chamas, mas entrou na fornalha com eles. Muitos estudiosos veem nesse quarto homem uma aparição do próprio Cristo antes da encarnação, uma cristofania. Outros interpretam como um anjo enviado por Deus. De qualquer forma, a mensagem é clara. Deus está conosco no meio das nossas fornalhas. Ele não nos abandona nos momentos mais difíceis. Quando eles saíram da fornalha, não havia nenhum dano neles. Seus cabelos não estavam chamuscados, suas roupas não estavam queimadas, e nem cheiro de fumaça havia neles. Como diz Daniel capítulo 3, versículo 26 e versículo 27, era um milagre completo. Diante desse livramento sobrenatural, Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele declarou que ninguém poderia falar contra esse Deus e promoveu os 3 jovens a posições ainda mais elevadas no governo. Como está escrito em Daniel, capítulo 3, versículo 28 ao versículo 30. Essa história não é apenas sobre o livramento de 3 jovens há mais de 2 milênios. É sobre a fidelidade de Deus. É sobre como a nossa postura de fé pode impactar e testemunhar ao mundo ao nosso redor. Quando permanecemos firmes, mesmo sob pressão, nossa vida se torna um testemunho poderoso do Deus a quem servimos. O que essa história nos ensina para a vida atual? Que precisamos ser fiéis a Deus, mesmo sob pressão. Como ensina Mateus capítulo 5, versículo 10 ao versículo 12, que nossa fé deve estar baseada em quem Deus é, e não apenas no que Ele faz. Como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, que Deus não promete nos livrar de todas as fornalhas, mas promete estar conosco dentro delas, como vemos em Isaías capítulo 43, versículo 2. Que nossas decisões de hoje podem influenciar gerações e testemunhar sobre Deus ao mundo. Conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, talvez você esteja passando por uma fornalha agora. Problemas no trabalho, crises familiares, enfermidades. Lembre-se de que Deus está contigo. Ele pode te livrar. E, mesmo que o livramento não venha do jeito que você espera, Ele continua sendo digno de confiança. Que essa história inspire você a permanecer firme na fé. Que você tenha a coragem de dizer não às pressões do mundo, e sim à vontade de Deus. E que assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, sua vida seja um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. Vamos orar juntos. Senhor, assim como Tu estiveste com Sadraque, Mesaque e Abednego, esteja também conosco nas nossas lutas. Dá-nos coragem para permanecer fiéis a Ti, independentemente das circunstâncias. Que a nossa vida glorifique o Teu nome e seja um testemunho do Teu poder.
Amém. Se este vídeo falou ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.